No último Eurobarómetro sobre a imigração, quase 9 em cada 10 portugueses dizem que estão preocupados com a falta de controle nas entradas. Um valor muito acima da média europeia. Ainda assim, a maioria dos portugueses reconhece que os imigrantes são essenciais para a economia. É um sinal claro de mudança. Segundo o mais recente Eurobarómetro, 88% dos portugueses dizem estar preocupados com a imigração descontrolada. Na União Europeia, a média fica pelos 65%. A preocupação é transversal e crescente entre os mais jovens e entre quem tem ensino superior. O tema ganhou força depois de um ano marcado por mudanças nas políticas migratórias e críticas à capacidade de resposta das autoridades. Entre os alertas estão, por exemplo, falhas na verificação de antecedentes criminais e situações de exploração laboral, com imigrantes a viver e a trabalhar em condições precárias. Apesar do receio, a maioria dos inquiridos não fecha a porta aos imigrantes. 67% continuam a reconhecer o contributo positivo para a economia nacional. Os dados mostram ainda que Portugal mantém a tradição de país de acolhimento, mas pede agora regras mais claras e uma estratégia europeia partilhada. Quase todos, 96%, defendem uma resposta europeia mais coordenada e, no fundo, mais união entre os Estados-membros para gerir estes desafios. Portugal continua a ser um país de acolhimento, mas há uma exigência crescente. Mais controlo, mais regras e menos incertezas. A propósito de imigração, o Parlamento Europeu aprovou em junho, com os votos da direita e da extrema-direita, a Lei dos Retornos, a mais rigorosa da história da União Europeia. Uma lei polémica destinada a acelerar o regresso de migrantes ilegais, que permite a criação de centros de retorno em países fora da União Europeia e até buscas domiciliárias. Em entrevista à Europa Viva, Tanger Correia, do Chega, diz que foi uma vitória para os patriotas pela Europa, a família política do Chega, aqui no Parlamento Europeu. Tanger Correia é eurodeputado do Chega, faz parte da Comissão dos Negócios Estrangeiros, da Comissão das Pescas, faz também parte da Comissão do Escudo Democrático, que pretende defender a União Europeia dos ataques da desinformação nas redes sociais. Sr. Embaixador, boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado. E da Comissão de Liberdades e Garantias. E da Comissão de Liberdades e Garantias, exatamente. São tantas que isto às vezes escapa qualquer coisa. Muito obrigado por nos receber aqui na Galeria dos Presidentes do Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Vamos começar com a Lei do Retorno, Sr. Embaixador. Foi inicialmente uma proposta dos Patriotas pela Europa, a família política onde está o Chega, depois começou a vingar e teve o apoio do PPE. Foi uma das primeiras propostas em que se quebrou a tal cerca sanitária do PPE para com os Patriotas pela Europa e pelo resto da extrema-direita, que é uma palavra que eu sei que o Sr. Embaixador não aprecia. Não. Foi uma vitória política para os Patriotas pela Europa? Foi, claramente, principalmente a construção de uma maioria. Não foi a primeira vez, já tinha havido outras ocasiões, nomeadamente relativamente ao Green Deal, mas esta foi realmente importante, porque é um problema que afeta transversalmente todos os países da Europa. Mas os críticos, que foi toda a esquerda, dizem que esta lei vai contra os valores humanistas da União Europeia porque permite os polémicos centros de acolhimento em países terceiros, onde os imigrantes ilegais podem ficar muito tempo, permite buscas domiciliárias e que a Europa com esta lei vai ver imagens semelhantes às do ICE nos Estados Unidos. Bom, admite que isso possa ser possível? Não. Além mais, eu gostava de fazer aqui uma coisa que as pessoas normalmente não sabem, que o ICE já existia no tempo de Obama, só que não tinha o mesmo tratamento mediático que tem agora com Trump. Mas não, a Europa não, como sabe, mesmo o trabalho das polícias na Europa não é o mesmo trabalho da polícia dos Estados Unidos. O grau de violência na Europa não tem nada a ver. No entanto, eu acho que nós temos que olhar mais para as vítimas dos criminosos que vivem ilegalmente na Europa do que propriamente para esses criminosos. Quer dizer, não vamos começar a fazer deportações em massa indiscriminadamente. Isto é um bocado como aquela velha história, entre a minha casa quem eu deixar e quem eu convidar, não se vem arrombar a porta.
sentam-se no sofá a ver televisão. Isto não está correto. Portanto, o direito humanitário começa por nós. Ou seja, que nós que estamos a sofrer uma verdadeira invasão, que não foi pedida, que não foi acolhida, e nós também temos direitos. Mas agora deixe-me, Sr. Embaixador, fazer-lhe aqui algumas perguntas provocatórias, que é como eu gosto de fazer ao Sr. Embaixador. Vamos admitir que está na televisão e que vê imagens dessas na Europa, semelhantes ao do ICE nos Estados Unidos. Fica indignado com isso ou não? Não, eu não gosto de violência, ficará, não é? Ponto final, parágrafo. Não gosto de violência, muito menos de violência gratuita. Portanto, isso para mim, obviamente que não funciona. Agora, resta saber também o que é que há por trás de certos atos de violência. Porque há certos atos de violência que são provocados por violência, que normalmente as câmaras não mostram, só mostram a segunda parte do evento. Se não houver primeira parte, é obviamente uma situação que não deve acontecer. Mas a Europa precisa de imigrantes ou não, Sr. A Europa precisa de imigrantes, mas que sejam imigrantes que saibam trabalhar, que sejam imigrantes formados, que sejam imigrantes que tenham um nível cultural que se possam integrar na Europa. Não precisa de imigrantes que não se integram, que fazem guetos e que, inclusivamente, se dedicam a praticar atividades criminosas em maior ou menor grau. Desses nós não precisamos. E voltando ali a esta guinada à direita que o Parlamento Europeu deu ao aprovar esta lei do retorno, enfim, que é um complemento ao Pacto das Migrações, não é? Aprovado em 2024. Esta tendência pode aplicar-se noutras políticas? O PPE votar ao lado dos patriotas pela Europa e do resto da extrema direita? Aliás, é o normal. Tem essa convicção, essa esperança? Sim, é o normal que isso aconteça, porque o PPE vai ter que votar de acordo com aquilo que o seu eleitorado pensa, porque senão dissocia-se do eleitorado e vai perder as próximas eleições. Então, para o Sr. Embaixador, o cerco sanitário prometido pelo PPE, para com, neste caso, os patriotas da Europa, acabou? Não acabou. Não acabou. Mas tem brechas e nós vamos tentar alargar essas brechas porque isso é sentido democrático. Como se lembra, aconteceu o mesmo em Portugal com o Chega e hoje em dia isso acabou devido ao crescimento... As linhas vermelhas. As linhas vermelhas, que é a mesma coisa. Sim, linhas vermelhas, o cerco sanitário. Sanitário é a mesma coisa. O cordão sanitário. Sanitário. É a mesma coisa, só que a situação alterou-se em termos eleitorais e acabou, que é o que eu penso que vai acontecer também connosco. Com o ICR. O ICR também tem algumas restrições. Os renovadores europeus. Algumas restrições, menos que nós. E o ESN tem mais ainda, como sabe, foi agora feita uma ação contra o ESN, onde em causa se de facto respeita os... A Europa das Nações Soberanas, onde está a AfD alemã, não é? E extrema-direita pura e dura. Isso aí concordará comigo, apesar de não gostar da Não, porque a extrema-direita, quer dizer, eu acho uma graça... Eu gosto muito de lhe fazer estas perguntas. Eu acho uma graça as pessoas chamarem de extrema-direita e depois compararem fascismo e nazismo. Ora, o fascismo e nazismo são de esquerda, são neomarxistas, nasceram do marxismo, como nasceu o comunismo, como nasceu o trotskismo, não são do lado oposto. Já me defendeu essa tese da primeira vez que eu o entrevistei. Não é extrema-direita, podem ser radicais, mais radicais ou menos radicais. Direita radical, gosta mais dessa expressão. É mais correta. O Sr. Embaixador, deixe-me usar aqui a minha cabo para não me enganar, é também relator do dossiê da exceção da Diretiva da Privacidade para proteger o abuso sexual de menores, que está suspenso desde abril. E o Sr. Embaixador acha que está muito bem suspenso. Porquê? Porque não vai de forma nenhuma limitar a proteção das crianças. Porque a limitação da proteção das crianças não é de acordo com esse regulamento que foi suspenso. É de acordo com uma prática que é as grandes operadoras fazem, enfim, transitam queixas para a polícia, para os magistrados, para os juízes, e é a partir daí que então se fazem as ações de punição ou então de prisão, do que quer que seja, portanto, em termos de legais. Isso continua. O que não continua é o abuso de indiscriminadamente verem o que todos os cidadãos podem pôr nas redes sociais. E que também querem pôr em causa é a encriptação ponta a ponta, ou seja, eu não posso ter uma conversa consigo sem que ela não seja ouvida. Portanto, para o Sr. Embaixador, para mim é fatal. O facto desta diretiva estar suspensa não afeta rigorosamente nada, não torna mais vulnerável os menores, eventualmente vítimas de abusos sexuais, e assim é que está bem. Não é assim que está bem, nós estamos a elaborar uma lei, a sério. Claro. Mas onde o Sr. Embaixador também... Onde eu também estou, exatamente, também estamos a elaborar uma lei a sério, só que com o avanço tecnológico que nós temos neste momento, nomeadamente a inteligência artificial, nós corremos o risco daqui a 6 meses estar fora de prazo. Portanto, nós temos de ter muito cuidado com a elaboração desta lei, que queremos que ela seja feita e aprovada o mais depressa possível, mas é uma lei que não vai reforçar os poderes da Comissão em Bruxelas, ou seja, não vai dar, que é o que, no fundo, todo este processo quer ir,
é no sentido de que Bruxelas tenha mais poder, seja mais concentração de poderes em Bruxelas e não nos Estados soberanos. Ora, nós queremos exatamente o contrário. Queremos que sejam as estruturas dos Estados, sejam as estruturas dos países que tomem conta dos seus cidadãos, para o bem e para o mal. Portanto, nós somos absolutamente contrários a esta máquina de censura, que aliás faz parte de um pacote, que não é só este chat control, passa pelo passaporte sanitário, passa pelo Eurodigital, passa pelo Green Deal, para deixar de sustentar as grandes empresas e a mão de obra europeia, por aí fora. Quer dizer, é no fundo um pacote para concentrar profundamente o poder nas mãos de Bruxelas e tirá-lo dos países. E os patriotas pela Europa estão no lado oposto. Senhor Embaixador, muito obrigado pela disponibilidade, é sempre um gosto conversar Prazer, consigo. também. Boa tarde, Sim, muito obrigado, boa tarde. até à próxima. As declarações de Tanger Correia, à Europa Viva. Ana Miguel Pedro, eurodeputada do CDS-PP, também considera a lei dos retornos como uma peça vital para a União Europeia. O Parlamento Europeu aprovou em junho, com os votos da direita e da extrema-direita, a lei dos retornos. É a lei mais rigorosa da história da União Europeia, que pretende acelerar o regresso de migrantes legais aos países de origem. É uma lei, de certa forma, polémica, porque prevê a criação de centros de retorno em países terceiros e até a possibilidade de buscas domiciliárias. Tenho comigo Ana Miguel Pedro, eurodeputada do CDS. Bom dia, senhora eurodeputada, obrigado pela disponibilidade. A esquerda critica esta lei, diz que é uma lei que vai contra os valores humanistas da União Europeia e que provavelmente poderemos vir a assistir na Europa cenas semelhantes àquelas que vemos nos Estados Unidos a propósito do ICE. Esta lei, senhora eurodeputada, é uma lei que vai contra os valores humanistas da União Europeia ou é uma lei essencial para a Europa? Não, é uma lei essencial e é a última peça que faltava do Pacto de Asilo e Imigração, que entrou, aliás, em vigor no passado dia 12 de julho. Convém nós explicarmos... Foi aprovado em 2024, não é? Em 2024, houve um prazo de adaptação e entrou em vigor no passado dia 12 de junho. Convém explicarmos exatamente o que está em causa, porque o retorno é uma decisão que é aplicada a pessoas que, depois de uma avaliação individual, se conclui que não têm o direito legal de permanecer na União Europeia. Atualmente nós temos uma taxa de retorno muito baixa, uma taxa de execução de apenas 30%. Obviamente que quando a União Europeia emite uma decisão e depois não tem os meios para fazer aplicar essa decisão, cria-se uma enorme desconfiança no sistema, um sistema que é lento e muito fragmentado. E atualmente só 30% das pessoas que são que têm essa ordem é que saem, que abandonam efetivamente, não cumprem essa ordem de saída do território da União Europeia. Ora, como é que nós podemos pedir confiança aos cidadãos num sistema que funcione se nós temos regras e decisões administrativas e judiciais que depois não têm aplicabilidade prática? Como é que nós podemos explicar a um migrante que cumpre as regras, que entra através de vias legais, que espera pelos seus vistos, que o incumprimento destas regras não tem consequências? Portanto, nós estamos a falar de um regulamento que criou regras mais claras, procedimentos mais harmonizados. Há aqui uma obrigação de cooperação pela pessoa abrangida pela decisão de retorno com as autoridades, porque para um sistema funcionar não basta que apenas o Estado tenha obrigações. A pessoa que é abrangida por essa decisão de retorno deve também ter deveres de cooperação com as autoridades. O que nós queremos é um sistema que funcione, é um sistema que acolha quem tem direito à proteção, que retorne a pessoa que não tem direito a permanecer na União Europeia e que abra vias legais e que integre as pessoas que entram por uma via legal. Mas na aprovação desta lei, senhora eurodeputada, o Parlamento não deu aqui uma guinada à direita? O CDS votou, por exemplo, ao lado do Chega, da família europeia do Chega, o Partido Popular Europeu e toda a extrema-direita votaram a favor desta lei. Foi aqui uma guinada do Parlamento à direita? A AD votou a favor do regulamento porque considera que é um regulamento equilibrado. O regulamento não elimina garantias. O regulamento não elimina direitos de recurso. O regulamento não cria aqui nenhum quadro que seja fora do quadro regulatório com base na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O que nós queremos é pôr ordem na casa para que quem precise de proteção venha e que Portugal e que a Europa possa efetivamente... Não tem nenhum problema de consciência, digamos assim, não de consciência política de ter votado ao lado da extrema-direita.
extrema-direita? O que estava mal era um sistema tão desorganizado que não protegia nem cidadãos nem migrantes. O que nós queremos é ordem e regras claras para que a Europa possa proteger quem precisa de proteção e que quem não tem direito a permanecer na União Europeia regresse aos seus países de origem. Última pergunta, senhora Eurodeputada. A Ana conseguiu aqui um agendamento no Parlamento Europeu sobre a questão do narcotráfico nas costas atlânticas, não é? Que é aqui um problema grave para Portugal e Espanha. O que é que pretende ao suscitar este debate? Então, nós temos um problema, que é ao longo da costa atlântica da Península Ibérica tem verificado casos de narcotráfico marítimo. Então, nós temos um problema, que é ao longo da costa atlântica da Península Ibérica tem verificado casos de narcotráfico marítimo. Portugal e Espanha são uma porta de entrada neste momento. Exatamente, que se está a consolidar como uma porta de entrada da cocaína na Europa. Portanto, nós assistimos às operações recentes em Portugal e em Espanha, com a morte de agentes da Guarda Civil e até da GNR na operação de Guadiana, que confirmam que são redes cada vez mais sofisticadas, cada vez mais perigosas, cada vez mais impunes. Portanto, são redes que se adaptam muito facilmente, que mudam de rota muito facilmente, que utilizam embarcações de alta velocidade. O que nós pedimos à Comissão Europeia é que não se limite apenas a atestar a existência do fenómeno. Queremos maior capacidade operacional, queremos maior cooperação entre as diferentes autoridades, queremos maior cooperação com os países da África Ocidental, onde estas rotas se consolidam, queremos maior partilha de inteligência e queremos também que a Comissão Europeia avance com legislação em termos de posse, modificação e operação destas embarcações de alta velocidade por parte do crime organizado. Senhora Eurodeputada, bom dia, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigada. Ana Miguel de Pedro, Eurodeputada do CDS-PP, em declarações à Europa Viva. Europa Viva, todas as semanas no Now. É rigorosamente a não perder.